Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Então, continuando nosso estudo da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos lá. O amor de Jesus pelo Pai. Vamos ver o que Jesus vai falar pra gente, continuando, né? Eu, portanto, esposa minha, vendo o Pai tão amoroso e liberal para comigo, e tão pronto a conceder-me tudo o que lhe pedia em prol dos meus irmãos, desfiz-me em amor e gratidão para com ele, e quisera que todo mundo o tivesse conhecido como tal. Por isso todos o amassem, louvassem, glorificassem, correspondessem a tanta bondade e a tanto amor. Oferecia, portanto, com muita frequência este desejo ao Pai e suplicava-lhe aceitasse meu anelo e a boa vontade para suprir a carência daqueles ingratos, descuidados de conhecê-lo e amá-lo. Mostrava-me desejoso de sofrer todas as penas preparadas para o tempo da paixão, todas conhecidas uma por uma. Nossa, meu Deus, que coisa! E desejava que logo chegasse a ocasião assaz feliz de poder mostrar ao Pai o amor que lhe dedicava. Então vocês estão vendo, né, gente? Vocês estão vendo aqui. Uma vez eu já expliquei e eu vou explicar de novo, né? A paixão de Jesus Cristo não foi principalmente por nós, assim, entendeu? Foi pelo Pai. A paixão de Jesus foi uma prova de amor ao Pai. E tem muita gente que acha que foi uma prova de amor a nós. É e não é, entendeu? Vocês estão entendendo? É muito delicado essa conversa, porque é algo inédito. É algo revelado somente agora para nós, através desses escritos das místicas. É uma coisa que eu acho muito incrível, o modelo que Jesus é, de amor a Deus. A vida na divina vontade é algo tão inédito, é tão único, é tão incrível, substancial e em direção ao Criador, em direção ao Criador que criou todas as coisas, ao Pai. Então, assim, o Pai, vamos lá, vamos resumir. O Pai queria, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo queriam amar, né? Queriam amar. Eles se amam demais já, eles já se amavam muito. E aí eles falaram, queremos amar porque nós estamos transbordando, nós somos puro amor nós três. Meu Deus, a gente ama demais. Se está transbordando, tem que transbordar. Então nós vamos criar, nós vamos expandir esse amor para fora de nós. E aí ele imaginou Jesus, imaginou-se num corpo material. Então o corpo material imaginado por Deus é o corpo humano, é a pessoa humana, entenderam? Então por isso que ninguém pode falar, ninguém no universo inteiro
pode falar que o ser humano é uma coisa pequena, uma coisa assim, sem sentido. Comparar a gente com outros alienígenas, falando que tem outros, que nós não somos os únicos no universo, que a gente é muito bobo de imaginar isso, porque nós somos apenas mais um tipo de criatura que Deus criou na cabeça dele, que nós somos parecidos com os animais. A única coisa diferente é que não sei por que Deus colocou o cérebro na gente, um cérebro racional, que não sei o que. Meu Deus, é ridículo esse tipo de pensamento. É ridículo, né? Ridículo pensar assim, porque nós somos o pensamento de Deus, que é dele mesmo, saindo-se para fora. Nós somos o resultado de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano é resultado do Deus vivo, Pai, Filho e Espírito Santo, parar para pensar em si mesmos. Ele pensou nele mesmo, de uma dimensão. Vou sair dessa dimensão espiritual para uma dimensão material. Como que eu me faria a mim mesmo? E aí ele criou o ser humano. Vocês estão entendendo o que é o ser humano, gente? O verbo encarnado. Uau, é muito grande. O ser humano é o único ser que representa Deus, que representa a imagem de Deus, do Criador. Então, quando as criaturas olham para o ser humano, elas veem Deus. É muito grande isso. É muito grande. E Jesus, ele é a imagem desse ser humano que se fez carne. Jesus é a imagem perfeita. E ele, sendo a imagem perfeita, ele agradece ao seu Criador, aquele que o pensou, que pensou ele. Ele agradece o seu Pai, aquele que pensou e imaginou ele. Jesus, ele é o exemplo perfeito de nós, que nós devemos ser como filhos, né? Então, quando Jesus vem para a terra, o que Jesus faz? Ele vem amar o Pai no nosso lugar. Porque Adão não conseguiu, né? Adão falhou. Como Adão falhou, Jesus falou, então eu vou consertar os falhou de Adão, as falhas de Adão. E eu vou ser perfeito, perfeito em amor, para devolver ao Pai. Porque o Pai já é perfeito em amar o homem, mas o homem tem que ser perfeito em amar o Pai, dentro da dimensão pequena do homem. Mas ele tem que ser perfeito porque ele foi criado para amar o Pai e para ser amado pelo Pai. Então eu vou mostrar para os seres humanos, todos meus irmãos, como fazer isso. Como sermos perfeitos seres vivos humanos criados pelo Pai e fazermos alcançar a ordem primordial para o qual nós fomos criados. Então eu, Jesus, vou ser o exemplar perfeito, unido com a minha mãe, que também quer ser perfeita, porque ela também desejou ser como eu. Então Maria, minha mãe, que foi criada por causa de mim, Jesus, vai também amar o Pai igual eu. E nós dois vamos ser um homem e uma mulher que vamos amar a Deus com toda a perfeição e sermos modelos para todos os nossos irmãos. Então, tudo que Jesus fez na terra foi para amar a Deus. Para amar a Deus, para fazer Deus feliz, você precisa amar os seus irmãos, porque os seus irmãos são a imagem de Deus para você. Não falei que as criaturas, os animais, os seres vivos criados por Deus, toda a criação, quando olha para o ser humano, vê o seu Criador. Jesus não é diferente. Jesus, sendo encarnado, olha para os homens e vê Deus, o seu Pai, em cada um de nós. Vê a imagem
imagem de Deus, a sua própria imagem. E ele não pode deixar de amar o ser humano, amar os seus irmãos. E aí, o que ele faz para amar os irmãos? Ele ama o Pai, no lugar dos irmãos que não amam. Ele dá ao Pai o amor que os outros não amam. Qual o jeito mais perfeito de Jesus viver na terra? Completando aquilo que os outros não sabem fazer. Aquilo que os seus irmãos não aprenderam a fazer. Então ele vai e faz em nosso nome. E enquanto ele está amando o Pai em nosso nome, o Pai está sendo satisfeito. E aí nós estamos sendo supridos em direção a esse amor do Pai por nós e de nós para o Pai. Nós estamos amando ao Pai em Jesus, que está sendo esse amor ao Pai por livre e espontânea vontade de fazer um sacrifício por nós. Então, quando Jesus vai para a paixão, vai para a cruz, é para o Pai. É para o Pai ver o amor dele pelos irmãos. Ele se aceita morrer, ele aceita ser morto pelos seus irmãos em direção ao Pai. É muito grande esse mistério, eu sei. É muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, que eu não consigo dimensionar. Por que aceitar ser morto? Qual a intenção disso? Por que aceitar ser morto pelos seus irmãos? Isso não é uma prova terrível? Isso não é uma coisa horrorosa que ele está apresentando ao Pai? Apresentando ao Pai o ódio dos irmãos? O ódio deles por Deus? Isso não é mostrar para Deus amor. Isso é mostrar para Deus ódio. Então, tem gente que entende dessa forma. Porque imagina, Jesus ficou esfolado, com o braço quebrado, esfolado, cuspido. E Deus viu essa imagem e vê até hoje essa imagem de Jesus cuspido lá na cruz, cuspido, foi mastigado pelos seres humanos e jogado para o Pai. Jogado para o Pai ver o que nós somos capazes de fazer de ruim. Meu Deus do céu, é muito feio, Aline. É muito feia essa imagem de Jesus para o Pai. O que nós demos para o Pai? Nós somos terríveis, nós somos monstros, Aline. É verdade. Se você for pensar nisso. Então não é uma prova de amor, é uma prova do nosso ódio. É uma prova do nosso ódio. Gente, sabe por que não é a prova do nosso ódio? Você quer saber? Não é a prova do nosso ódio, sabe por quê? Porque Jesus que se entregou. Foi Jesus que se entregou. E os homens que mataram Jesus não eram homens. Esse é um detalhe muito importante. Que a gente vai, quando chegar na hora da paixão, na mística cidade de Deus, a gente vai descobrir isso. Vocês vão ver que não era. Não era o homem que estava matando. Não era o ser humano que estava matando Jesus. Não era. Eram os demônios. Eram os demônios que usaram o poder do homem. E Jesus se entregou. Ele se entregou. Ele foi manso. Um cordeiro entregue. Jesus, ele foi o cordeiro de Deus. Deus deu Jesus para nós. Deus ofertou Jesus para nós, como Abraão ofertou o filho para Deus. Mas só que Deus não deixou que o filho Isaac fosse morto. Mas Deus ofertou o cordeiro dele por nós, para que os demônios matassem. Para ser sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Jesus é o cordeiro imolado. Isso faz toda a diferença. No Antigo Testamento, quando Moisés recebeu toda a lei, então o pai pediu para que o cordeiro
Pai, Deus pediu para Moisés que um cordeiro fosse sempre imolado pelos pecados, né? Ofertado pelos pecados, para ele perdoar os pecados. E aí ele não quer mais, ele não queria mais que os animais fossem mortos. Ele queria fazer uma nova aliança conosco. Então ele mandou Jesus para a terra para ser o seu cordeiro ofertado por nós. Deus ofertou o seu cordeiro, Jesus, para que nós fizéssemos o último sacrifício e único sacrifício que ia satisfazer verdadeiramente o Pai. Dar ao Pai o Pai. Dar Deus a Deus. Dar o melhor modelo, né, que nós temos de um primogênito, o filho primogênito se ofertando ao Pai como sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É muito lindo, gente. Se a gente for mergulhar no universo do sacrifício de Cristo, a gente fica assim, falando, uau, meu Deus, que Deus é esse? Que Deus incrível. Eu tento ajudar vocês a entender, a mergulhar nesses mistérios, mas eu mesma ainda estou boiando. É muito grande. Eu não consigo ainda dimensionar. Mas eu faço o meu esforço aqui, né? Vamos ler e ver o que a gente pode mais aprender com Jesus aqui. Eu, portanto, esposa minha, vendo então esse Pai tão amoroso e liberal para comigo, e tão pronto a conceder-me tudo o que eu lhe pedia, eu, como cordeiro ofertado, tudo o que eu pedi em prol dos meus irmãos, vim para ser o cordeiro imolado por Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desfiz-me em amor e gratidão para com o Pai, e quisera que todo mundo tivesse conhecido como ele realmente é. E por isso que todos também o amassem, louvassem, glorificassem, correspondessem a tanta bondade e a tanto amor de dar o seu Filho único, o seu único Filho como oferta e sacrifício, para ser morto pelas mãos dos demônios, que usam o poder da vontade humana do homem, enganam o homem, e usam o poder da vontade humana do homem para fazer esse sacrifício do Cordeiro de Deus. É uma prova de amor de Deus mesmo, entendeu? Então, quando Deus vê Jesus na cruz, ele vê Deus mesmo morrendo por nós, entendeu? Ele vê o sacrifício que ele, Abraão, né? Imagina ele como um pai que entrega o seu filho. Então ele vê só amor, ele não vê ódio nosso, não vê. Ele vê só amor em tudo que Jesus faz ali, em tudo que ele mesmo aceita, porque Jesus foi por obediência ao Pai para o matador. Jesus se entregou por obediência ao Pai, foi o Pai que programou tudo isso. Foi Deus quem programou, Deus quem encaminhou Jesus para ir para o matador. Tudo foi Deus quem produziu isso, foi tudo Deus que arrumou toda as circunstâncias para que Jesus fosse morto. Foi Deus, ninguém podia impedir, ninguém podia impedir. Ninguém podia impedir, ninguém podia impedir. Uma prova assim que a gente percebe na autor que ninguém podia impedir é o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes é uma prova viva de que Jesus tinha que suportar aquele homem ao lado dele. Jesus tinha que suportar e tratar bem Judas Iscariotes por amor ao Pai, por obediência ao Pai. É muito estranho. É muito estranho Jesus saber que aquele lá é o traidor dele e ele ficar amando aquele traidor, defendendo aquele traidor para os outros apóstolos. É muito estranho. Você fica assim meio sem entender. Como que pode Jesus suportar aquele cara? Todo mundo fala na volta para Jesus. Jesus, aquele cara é estranho.
Aquele cara me dá medo. Esse Judas Iscariotes me dá medo. A mãe fala isso para Jesus, a mãe Maria, a mãe Santíssima fala. A Madalena fala isso para Jesus. Os apóstolos todos falam isso para Jesus. Jesus, é estranho que o Senhor goste desse cara. É estranho que o Senhor mantenha esse cara perto de você. É estranho demais, gente. Mas Jesus justamente precisa, porque é um instrumento do Pai, entendeu? Para poder levar Jesus ao sacrifício. É o ingresso para Jesus ser entregue. E é um mistério infinito aquilo ali. Eu fico incrivelmente assustada quando eu fico vendo Jesus com Judas lá na Valtorta. Eu fico assustada, cada vez que eu fico vendo Jesus lidar com Judas Iscariotes, eu falo, meu Deus, que loucura é essa? Que mistério incrível é esse? Se eu tivesse um traidor, eu cuspia esse traidor para longe de mim. Eu mandava esse traidor para longe de mim. Eu nunca ia querer ficar perto de um traidor desse. É o normal. E Jesus é o contrário. Jesus, ele mantém perto. Mantém pertinho mesmo. Na hora da ceia, Jesus coloca o Judas na frente dele. Na frente dele. E eu fico assim, besta com a Valtorta, assistindo, lendo a Valtorta. Eu fico besta. Jesus colocou Judas de frente com ele. Você está entendendo, gente? Jesus ofertando a sua carne, o seu sangue, na frente de Judas. E sabendo que Judas vai comungar a sua própria condenação. E Jesus sabendo que Judas vai comungar a sua própria condenação. E aí eu fico pensando, Jesus do céu, o Senhor não tem piedade de Judas, não? Eu fico até pensando, falando com Jesus, Jesus, por que o Senhor deu o pão e o vinho para Judas? Por que o Senhor ainda molhou o pão no molho e deu para Judas? Que é uma demonstração de amor muito grande quando ele faz isso. Entendeu? E aí a gente vai olhar os atos de Jesus e você pensa que é a maldade de Jesus. Não é maldade. É o contrário. Você vê amor, amor, amor até o último minuto. Ele ama aquele menino até o último segundo. E ainda pede para a mãe interceder pelo Judas. Até o último segundo, a mãe ainda intercede pelo Judas. O Judas só morre porque ele desespera mesmo. É um desespero muito grande da salvação, né? Por ele saber que ele foi tão amado. Ele lembra todas as cenas de amor que Jesus agiu em direção a ele. E aquele amor é tão grande de Jesus por ele que ele acaba se desesperando por ter feito o contrário. Por ter feito para com Jesus o contrário. Ele deveria ter amado Jesus. E ele achou que estava amando Jesus. Ele achou que ele estava amando Jesus. Judiação é muito triste. É a coisa mais triste do mundo você ver essa cena e tentar entrar em Judas para entender o que Judas estava fazendo. É a coisa mais triste do mundo. E aí tem gente que quer defender Judas, né? Gente do céu, misericórdia. É muito difícil defender Judas. É muito difícil. Até dá para tentar defender Judas, mas não é muito difícil. Defender Judas? Meu Deus do céu. Meu pai, é misericórdia, mas é muito difícil defender Judas, sabe? É muito difícil defender Judas. Por quê? Jesus, misericórdia. Eu não sei nem como falar disso. Porque assim, a gente tenta entrar na mente de Deus e ver o que ele pensa de Judas, do pai, né? Porque o pai, a gente fica imaginando assim, que o Judas, ele foi predestinado para entregar Jesus à morte. Que nada que Jesus fizesse, se você olhar de fora, você fala assim, nada que Jesus fizesse por Judas ia adiantar, porque parece que Deus tinha cravado o cérebro de Judas, cegado Judas num grau tão grande, tão forte, como se o pai tivesse permitido endurecer o coração de Judas, né? Como se Deus tivesse endurecido, igual endureceu o faraó no Egito. Aí a gente fala assim, mas se Deus endureceu o coração de Judas, então Judas não é mau. Foi Deus que fez ele ser mau.
Então, a gente pode imaginar uma coisa dessa, mas não é. Mas se você vai acompanhar Valtorta certinho, e você vai acompanhando tudo, né, o que ele fez, os atos de Judas foram... Tem uma cena, né, quando Judas estava em Nazaré, que você vê que o Judas ele tinha a oportunidade de decidir. Deus deu todas as inspirações para Judas. Deus ele investiu em Judas muito para que Judas não fizesse isso. Entendeu? Aí você percebe que Deus fez de tudo para que o Judas não fizesse isso e ainda teve a intercessão de Maria por isso. Maria falou para Judas claramente, olha, você é uma pessoa boa. Ele estava mexendo com plantas lá na casa de Nazaré com Maria. Você é uma pessoa boa fazendo isso? Você é uma pessoa boa, nossa. Por que você não larga a mão, né, do apostolado de Jesus e vai ser essa pessoa boa que você é? E ele ouviu aquilo, e aquilo tocou o coração dele, e era Deus que estava fazendo uma tentativa, acho que era a última tentativa. Era Deus que estava fazendo uma tentativa muito grande de mostrar para Judas, e depois Jesus fez outras e outras e outras tentativas. Né? Só que naquele momento foi crucial, e Jesus depois daquilo não podia nem ouvir o nome de Judas depois daquilo, porque Jesus sofria demais toda vez que ele ouvia o nome de Judas depois daquele episódio ali. E aí Judas ficou um tempão conversando com ele mesmo, depois, fazendo aquele momento de encontro consigo mesmo, depois que Maria deu essa oportunidade para ele. Era uma oportunidade dele renunciar, né, aos planos humanos dele. E aí ele decidiu pelo pai diabo naquele momento, pelo pai demônio, decidiu pelo pai demônio. Naquele exato momento ele teve a chance de escolher um pai, e o pai que ele escolheu foi o pai demônio. Depois disso ele traiu Jesus, falando mal de Jesus para os seus dois irmãos, dois primos de Jesus, Simão, que é o marido da Maria da Salomé, Simão, que é primo de Jesus, que é irmão de Judas Tadeu e de Tiago, né, de Alfeu, e o outro, José também, José e Simão. Os dois são irmãos de Judas Tadeu e de Tiago, né? Então, aí o Judas foi e poluiu a mente naquele exato momento que ele fez isso, depois que ele teve esse encontro consigo mesmo, e aí ele tinha todas as inspirações do pai para poder mudar o seu caminho, e ele não quis, foi obstinado na escolha pelo demônio. Naquele momento em diante, ele escolheu o demônio, e aí ele foi e fez o que ele fez. Nossa, ele detonou com Jesus naquele momento. Detonou com Jesus para os irmãos de Jesus em Nazaré. Para José e Simão. Depois disso, Simão, graças a Deus, se converteu. Né? No último capítulo que eu acabei de ler, o Simão se converteu, graças a Deus. E ele falou para Jesus, aquele Judas é um demônio. Aquele Judas é um demônio. Ele falou mal de você pra gente. Ele é um demônio. E Jesus suspirou assim, falou, Judas. Jesus até falou. Tá? Então, não pode falar que Deus pegou feio. Entendeu? Tá vendo que Deus ele responde todas as nossas perguntas através dos escritos nas místicas? Então é muito triste, muito feio se alguém quiser defender Judas, porque não tem defesa. Judas não tem defesa. Ele foi muito amado, tanto pelo Pai, tanto por Nossa Senhora e por Jesus. Deus fez de tudo para que Judas não fizesse essa traição, mas ele escolheu o pai demônio. E se ele escolheu o pai demônio, foi por pura liberdade dele, escolha dele. Deus fez de tudo da parte possível. Então ele não é predestinado para ser traidor de Jesus. Ele foi permissivo. Foi uma vontade permissiva de Deus, né? Já que ele é um apóstolo de Deus, vai ser tão amado, e mesmo sendo tão amado, ele é capaz de fazer isso, né? De trair o seu próprio mestre. Se ele é capaz de ser obstinado no pecado, então vai ser o quê? Não vou usar essa porcaria desse cara para poder fazer o serviço que tem que fazer, porque eu preciso de uma faca para poder matar o meu filho. E a faca que eu vou usar vai ser o traidor. E esse traidor, Jesus vai sofrer demais, porque é uma facada nas costas. É muito triste. Uma pessoa íntima, um sacerdote. Os apóstolos eram bispos.
né? O sacerdote, um apóstolo, o sacerdote de Jesus, ser aquele que vai dar a facada nas costas. E precisa ser um sacerdote, entendeu? Tem que ser um sacerdote que vai fazer a oferta do cordeiro imolado. Tem que ser um sacerdote. Então, o sacerdote escolhido foi Judas, né? Então, vamos lá. Oferecia, portanto, com muita frequência este desejo ao Pai e suplicava-lhe aceitasse meu anelo e a boa vontade para suprir a carência daqueles ingratos, descuidados de conhecer. Tá vendo? Judas ingrato, descuidado de conhecer o Pai, de amá-lo. Então, Judas é um exemplo, né? Jesus ofertou-se em direção a essa pessoa, né? Só que ele tinha que não se desesperar da salvação. O pecado de Judas não tem perdão porque é o pecado contra o Espírito Santo, né? Então desesperou-se da salvação. Mostrava-me, não acreditou que Jesus podia perdoá-lo. Isso que é o desesperar-se da salvação, e não acreditar que ele pode ser perdoado por Jesus. Jesus fez tudo para perdoar Judas. Mas Judas não acreditou em Jesus, entendeu? O amor de Jesus. Mostrava-me desejoso de sofrer todas as penas preparadas para o tempo da paixão. Ele não acreditou por causa que ele tem o coração fechado, ele é cego, igual o demônio que eu contei ontem, que o demônio é cego. Então, porque Judas é cego. Ele viu o amor, mas não via amor. De tão cego que ele era. Mostrava-me desejoso de sofrer todas as penas preparadas para o tempo da paixão, todas conhecidas uma por uma, principalmente a traição de Judas, né, que é incluída aqui. E desejava que logo chegasse essa ocasião assaz feliz. Oh, tá louco, ser traído pelo próprio amigo, por um sacerdote. É uma ocasião feliz? Deus me livre. Se o Senhor acha isso uma ocasião feliz, a gente precisa mudar muito o nosso conceito, né? De sofrimento. Ajuda nós, Jesus, a gostar do sofrimento e aceitar sermos traídos pelos nossos parentes, pelo nosso esposo, ser traído pela nossa mãe, pelo nosso irmão, pelo nosso filho, né? Dá-nos coragem para a gente poder achar essa ocasião feliz, sermos traídos pelos nossos próprios, né? Próximos de nós. Ai, Pai, me ajuda nós. A ocasião assaz feliz de poder mostrar ao Pai o amor que lhe dedicava. Não existe criatura que tanto haja ansiado e anelado pelo prazer, quanto eu anelava e ansiava por sofrer, evidenciando diante do mundo inteiro o amor dedicado ao Pai. E me dando evidência diante do mundo inteiro o amor dedicado ao Pai. Então, aceitar ser morto, e ainda mais pela mão de um discípulo, a mão de um apóstolo tão amado, né? Pela mão de um apóstolo ser entregue à morte, né? Meu Deus. Porque sempre desejei, desde a infância, fazer aquilo que era do seu agrado. Nossa, é do agrado do Pai que Jesus seja o cordeiro imolado. Meu Deus, né? Desde a infância, fazer aquilo que era do agrado e gosto do Pai. E como quisesse minha morte e paixão, e como o Pai queria minha morte e a minha paixão e resgate do gênero humano, eu aspirava a ela e a desejava desde o nascimento, em todo o tempo da minha vida, até que chegou a hora, por mim tão esperada, por ser esta a vontade e o gosto do meu Pai. Então, era essa a vontade e o gosto do Pai. Jesus, ele foi enviado para ser um cordeiro, só isso que ele foi enviado, só para ser um cordeiro de Deus, para expiar o pecado do mundo. E a prova de amor que Jesus deu ao Pai foi aceitar isso, né? Aceitar isso e querer agradar ao Pai. Nossa, uau, é muito louco isso, gente. É muito, você não consegue dimensionar esse mistério. Entrar nesse mistério é você mergulhar num oceano de sangue, que não acaba nunca. E esse oceano de sangue é a única coisa que pode nos lavar. Esse sangue desse oceano que você mergulha e você, né, bebe aquele sangue. E esse sangue toma conta de você por dentro e por fora de você. É a única coisa que pode te lavar e te deixar puro, te deixar branco como a neve.
entendeu? Transparente, sem nenhuma mancha, para poder você encontrar Deus de volta, para você voltar à ordem primordial para a qual você foi criado novamente. Se você não deitar nessa lama de sangue, né, mal de falar, se você não entrar nesse oceano do amor de Deus, né, por nós, se você não entrar nessa banheira de sangue, e você não tomar banho nesse sangue, você não é digno de entrar novamente no céu. Você não pode voltar a Deus. Você não pode aproximar-se de Deus. Você não pode chegar perto de Deus. Se você não querer esse sangue, se você não amar cada gota desse sangue, se você não beijar cada chaga da onde saiu esse sangue. Então é muito poderoso isso, né? Uau, me ajuda, Jesus, a mergulhar nesse mistério, que eu amo muito esse mistério, eu amo muito. A mente humana não é capaz, lá, de entender como o Pai ficava feliz neste desejo de Jesus de ser obediente e fazer essa vontade do Pai. Desde quando Jesus está na barriguinha da mãe dele, ele já ficava só preparado, se preparando e desejando, ansiando esse momento de dar-se para o Pai, de morrer na cruz. Meu Deus, era só isso que Jesus tinha na cabeça. Ele não pensava em mais nada a não ser isso. Ele não pensava em mais nada. Nada mais significava para ele nada. Só a vontade do Pai. Então, por isso que quando eu sei que Jesus é assim, como eu sei que a vida de Jesus foi só para ser assim, eu fico imaginando a minha vida. Aí tem gente que pensa ao contrário, tem gente que pensa assim, eu tenho que viver então, porque Jesus morreu por mim, então eu tenho que ter a melhor vida possível na Terra. Na Terra eu tenho que ter a vida mais perfeita, a vida mais maravilhosa possível para poder honrar a Jesus, para poder honrar a Jesus por Ele ter dado sua vida por mim. Tem gente que pensa desse jeito. Ai, meu Deus do céu, Jesus não vai ficar não vai morrer por causa disso, né? Ai, meu Deus, não é fácil não. Já pensou? Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa e acha porque é bonito pensar desse jeito. E aí a gente não pode julgar essa pessoa porque é ignorante, não sabe de nada, né? Não sabe de nada que Jesus pensa, não sabe, não conhece Deus. Então a gente tem que ter dó dessas pessoas. Mas tem gente que quando sabe do sacrifício de Jesus lá no Calvário, sabe tudo que Jesus sofreu e tal, e aí descobre tudo isso que a gente está descobrindo, pelo menos um pouco descobre, essa pessoa às vezes ela pensa assim, então eu tenho que viver perfeito na Terra, eu tenho que ser uma pessoa que vou aproveitar cada minuto da minha vida na Terra, vivendo o melhor possível, vivendo e aproveitando o melhor possível, agradecendo por cada dia, cada minuto do meu dia, eu devo agradecer, né, por cada coisa, e viver o melhor, aproveitar tudo de bom e do melhor que Deus mandar para mim, porque aquilo, né, sem sofrer nada, né, tentando ser o mais protegida possível, para poder viver uma vida mais perfeita possível, porque eu tenho que honrar o sacrifício de Jesus por mim. Ele fez isso para que eu vivesse. Jesus, misericórdia. Tem gente que pensa assim. E não é feio pensar desse jeito, se você for olhar, né? Não é feio. Mas assim, mas não, entendeu? Não é assim, é o contrário. Você tem que ser igual a Jesus. Você tem que querer morrer também. Sabe por quê? Porque ele falou assim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Uau, entendeu? Tem gente que esquece dessa frase. Tem gente que esquece dessa frase. Tem gente que parece que não lembra que essa frase existe. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Vem atrás de mim, faz a mesma coisa que eu. Ame o Pai como eu amei, sendo um cordeiro também. Você pode ser. E se você for um cordeiro também, em obediência ao Pai, e querer agradar o Pai como eu quis agradar, morrendo em direção
a tudo que existe na Terra, né, se sacrificando e não querendo viver para si próprio, não querendo aproveitar a vida, né, que você tem aqui na Terra, mas querendo doá-la, né, você vai ser como eu. Você vai ser muito agradável ao Pai. Muito agradável, como eu fui. Então você tem que seguir o mesmo que eu fiz. E você vai ajudar, né, as suas dores, os seus sacrifícios, né, em você negar a si mesmo, vai fazer com que você se junte ao meu sacrifício. E você vai ser uma hóstia viva. Né? E é isso que Jesus espera de nós. Né? E pede pessoas, ele pede para que existam essas pessoas vítimas. Como ele foi uma vítima do Pai. Né? Tem outras pessoas que podem também ser vítimas. Né? E podem se ofertar. Só que não adianta você querer se ofertar do seu jeito. Assim, você inventando um jeito para você. Não. Tem que ser do jeito que Deus dispõe para você. Não pode ser do seu jeito. Você não pode criar um meio de se sacrificar, porque você vai escolher sempre o meio mais fácil. Então você não pode investir nisso só por você mesmo. Então eu vou aprender agora a fazer um jejum de 40 dias. E lá. E aí, como que eu vou fazer esse jejum? Vai ter que ser assim, porque assim para mim é mais fácil. Não existe isso. Entendeu? Você não pode fazer aquilo que da sua cabeça. Tem que ser aquilo que Deus quer. Então você tem que esperar Deus pedir as coisas para você. Se Deus pedir para você nesse dia se ofertar como mãe, a melhor mãe do mundo, e te dar uma situação em que seu filho está doente, né? Você não queria que seu filho estivesse doente. Você não queria que seu filho tivesse que ficar no hospital hoje o dia inteiro e você lá com ele, tá? Então, mas aí Deus quis isso de você. E aí você vai ir lá e ficar lá e dar a Deus esse sacrifício de negar a si mesmo, né? Porque você não gostaria de estar no hospital com seu filho. E aí Deus permitiu. Então, esse é o sacrifício dado por Deus. Então, na divina vontade, a vida na divina vontade é esse martírio da nossa vontade, igual Jesus deu para o Pai a vontade dele, nós também vamos dar a nossa. Mas só que tem que ser dentro da vontade de Deus. Não pode ser você que vai inventar um método para se ofertar. Não é você quem vai escolher o jeito. Jesus não escolheu o jeito que ele iria morrer. Jesus ele não escolheu, foi o Pai que escolheu. E tudo que aconteceu com Jesus, ele teve que aceitar tudo o que aconteceu do jeito como o Pai dispôs as coisas. E Jesus sofreu muito, negando a si mesmo. Nós também temos que negar a nós mesmos, né? E aceitar tudo o que Deus dispor para nós, do jeito que Ele dispor. E a gente nunca vai saber o que Deus vai pedir para nós. Então você tem que ficar só atenta. Se Deus vai pedir para você acordar de madrugada, você acorda de madrugada. E vai ser uma coisa natural que Deus vai te pedir, vai te fazer acordar. Se Deus não pedir para você acordar de madrugada, você não precisa acordar de madrugada. Não precisa se forçar, entendeu? A fazer aquilo que Deus quer de você. Porque Ele vai pedir aquilo que Ele quer de você. E se de você Ele pede uma coisa diferente do que Ele pede de mim, né? Você não pode querer imitar alguém. Você tem que querer que Deus seja único com você. O seu sacrifício tem que ser um sacrifício único, que é Deus quem vai tirar esse sangue de você. Não queira, né? Se Deus tira de mim pela cabeça, o sangue de mim, Ele tira pela cabeça. De você Ele quer tirar do braço, entendeu? Então, você não pode ficar preocupado com isso. Você não pode ficar querendo falar para Deus assim, não, a Aline o Senhor tira da cabeça e ela é muito mais esperta que eu. Então eu quero ser igual a Aline. Não, você tem que ser você. Você não pode querer ser igual eu. Você está querendo mandar em Deus. Então você tem que falar para Deus, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. Sou sua escrava. Sou sua, como Nossa Senhora. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade. Então o Senhor quer tirar de mim sangue da minha mão? Tá bom, que seja da minha mão. Não é igual a Aline que o Senhor quer tirar da cabeça. Então não tem problema, eu dou a minha mão. É da minha mão que o Senhor quer tirar. Hoje, então tira da minha mão. Você está entendendo? Tem que ser sacrifício seu, não sacrifício da Aline. Você não pode querer ser igual eu. Você tem que querer ser você.
E dar a Deus aquilo que Deus quer de você e não o que Deus quer de mim. Então, de cada pessoa, Deus vai fazer um trabalho específico. Deus vai cobrar algo específico. Vai querer algo específico de você. Então, não queira escolher o que Deus pode tocar, o que Deus pode pedir para você. Porque Ele vai sempre pedir aquilo que é mais difícil para você. E para você, às vezes, o que é difícil é justamente aquilo que você não quer dar. Eu não quero ser magoada pela minha família. Eu não quero ser maltratada pelo meu esposo. Eu não quero ter briga com meu esposo na minha casa. Eu não quero isso. Mas é isso que Deus está pedindo para você? Que você suporte isso. Que você se humilhe nessa circunstância da sua casa. É muito ruim. É muito ruim. Eu queria que fosse de outro jeito. Seria tão mais fácil se Ele pedisse para mim outras coisas. Eu sei disso. Mas Ele quer esse sacrifício seu. Oferte esse. Goste de dar esse. Na hora que você começar a acostumar a dar esse que Deus quer de você, você nem vai sentir o peso mais do que você está ofertando. Entendeu? Então tem gente, que pode estar nesse momento passando por esse tipo de coisa. O sacrifício que Deus está te pedindo para você é muito ruim. Muito ruim. E você está na briga com Deus ainda, né? Não brigue com Deus. Não arrume confusão com Ele. Dê para Ele aquilo que Ele quer. Esteja disponível, se abandone como Jesus se abandonou na cruz. Abandone-se na sua cruz. Goste da sua cruz, beije sua cruz como Jesus beijava dele. Jesus beijava a cruz dele tanto, vocês não têm noção de como Jesus, quando ele pegou naquela cruz, a cena de Jesus pegar na madeira da cruz, gente, foi uma cena incrível, incrível, incrível de amor. Meu Deus, aquela ali era a esposa dele. Então ele falou, meu Deus, chegou a vez. Chegou a minha esposa, até que enfim vou encontrar a minha esposa. Até que enfim vou encontrar a minha esposa. Era a cruz. Era a cruz. Não vamos dizer que a esposa era a cruz, não, porque ele fala que é a Nova Jerusalém, né? Mas a cruz era, vamos dizer que era o sinal, era a aliança, né? A cruz era a aliança que ia abraçar Jesus, que ia abraçar Jesus para poder ele ser dado a sua noiva, a Nova Jerusalém. Porque ela nasceu naquele instante, né? A sua noiva nasceu naquele instante. Então ela não estava viva ainda. A sua noiva ainda não tinha nascido. Então nasceu na hora que cravou a lança no coração de Jesus, que nasceu a igreja, que é a Nova Jerusalém, a sua esposa. Então, é um momento do nascimento da sua esposa. Então a cruz para ele era tão importante por causa que era justamente o momento em que ia nascer a sua esposa, aquela que ia ser sua esposa. Então, por isso que para ele a cruz era como se fosse o símbolo da própria esposa. Vamos dizer assim, é muito lindo, é muito lindo. Me perdoa, porque eu estou no primeiro pedaço ainda e eu já falei milhões de coisas. Não existe criatura que tanto haja ansiado e anelado pelo prazer quanto eu anelava e ansiava por sofrer. Meu Deus, evidenciando diante do mundo inteiro o meu amor dedicado ao meu Pai, porque sempre desejei desde a infância fazer aquilo que era do seu agrado e gosto. E como quisesse minha morte, paixão e resgate do gênero humano, eu aspirava a ela, aspirava a paixão e cruz, e a desejava desde o meu nascimento e em todo o tempo da minha vida, até que chegou a hora por mim tão esperada, por ser esta a vontade e o gosto do meu Pai. A mente humana não é capaz de entender, tá vendo? Como se comprazia o Pai neste meu desejo. É muito importante para o Pai esse momento, muito importante para o Pai esse sacrifício do seu filho. Se a gente entrar na mente de Deus para tentar entender a felicidade de Deus de dar o seu filho para nós, de dar o exemplo do seu filho, de mostrar para todo mundo, tá vendo como eu sou amado? Tá vendo como eu me amo? Tá vendo como é o meu amor? Então, tá vendo como é? Eu sou capaz de sair do trono por vocês. Eu sou capaz de dar o melhor de mim para vocês. Tá vendo? Eu quero mostrar para vocês o quanto eu os amo. Eu quero mostrar para vocês quem vocês são. Para que eu criei vocês? Para me amar.
É lindo, é lindo. O jeito, a comunicação do Pai quando mostra Jesus para nós. A comunicação do que Ele está falando quando Ele mostra Jesus para nós. Quando nós olhamos para a cruz, é Deus comunicando muita coisa. Tudo o que Ele quer falar. Tudo o que Ele quer falar. Eu sou capaz de tirar da minha cabeça a coroa para dar para vocês. Eu sou capaz de dar o meu coração, tirar o meu coração para fora, que é o meu próprio filho, e dar para vocês comerem, né? Aí tem aquela imagem, né, do sacrifício de Cristo, que é aquela ave que ela tira o próprio coração, ela deixa que as crianças comam ela mesma. Como que é o nome daquela ave? A ave que simboliza Cristo, que está sempre nos altares. Tem uma ave, como que é o nome? A ave que se dá em alimento. Esqueci o nome dela agora. A ave representa Jesus. Representa Jesus. É pelicano, né? Pelicano. Acho que é pelicano. Que representa Jesus. Deixa eu ver se é o pelicano. Vou escrever aqui. Pelicano. Vamos ver se tem aqui. Pelicano eucarístico. Saiba o significado do pelicano eucarístico. Vamos ver se tem aqui a foto dele. Aqui, ó. Pelicano eucarístico. Ele pega o coração, ele abre o coração e dá para as criancinhas dele comer. Olha lá. Ele se machuca a si próprio. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se dá para ver isso. Não tá vendo. Peraí, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha lá, vai aparecer. Pelicano eucarístico. Vou aumentar ele aqui para vocês. Aí Deus está comunicando isso, ó. Aqui, ó. Pelicano eucarístico. Os filhotinhos estão se alimentando do próprio pelicano, tá vendo? Então essa é a imagem de Jesus, a imagem de Deus representando Jesus. Olha lá. Aqui tem até um cordeiro morto aqui, ó. Tá vendo? É muito lindo, gente. Olha aqui. Tá vendo? Olha aqui que lindo. Ó. É Deus. É Deus. O pelicano é Deus. Dando de si mesmo. Ofertando a si próprio por nós. É muito lindo o mistério da Eucaristia. 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 Por isso que a Eucaristia ela é tão importante. Por isso que a Eucaristia é a nossa vida. É a vida da igreja. Entendeu? Olha lá. Pelicano aqui com um buracão aqui, ó. Aqui, ó. Pelicano com coração, ó. É lindo, gente. É lindo. É lindo o exemplo de Deus. O exemplo que Deus faz. Então, que o Senhor possa, iluminar nossa mente para a gente poder compreender esses mistérios, porque não tem coisa mais linda do que Deus, gente. Deus é o ser mais perfeito que existe. Ele é lindo, lindo, lindo e se faz perfeito por nós, em Jesus Cristo, mostrando essa perfeição de amor. E é isso que Ele pede para nós também, para que nós sejamos como Ele e nos ensina a sermos mães e pais iguais a Ele. Porque nós, com os nossos filhos, a gente é capaz de fazer a mesma coisa. Ele colocou esse amor em nós. Pelos nossos filhos, nós que somos bons pais, como Deus é bom pai, a gente é capaz de fazer exatamente a mesma coisa pelos nossos filhos, igualzinho. Então Ele colocou em nós um amor que Ele tem por nós. E é muito legal, é muito legal. Nossa, conhecer o Pai, conhecer a Deus, entrar na mente dEle é a coisa mais maravilhosa que existe. Viva na divina vontade. Viver na divina vontade é nada mais do que isso. É você entrar na onividência de Deus e conhecer Deus em todos os seus atos, em todas as suas atitudes, como Ele imaginou, como Ele pensou, como Ele pensa, né? Ele é grande, 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 mas Ele se faz pequeno. Ele se faz pequeno, entendeu? E se a gente conseguir mergulhar dentro dessa pequenez de Deus, que é nós mesmos, né? Dentro dessa realidade de nós mesmos, do que nós podemos imaginar de nós mesmos, do amor que nós temos pelos nossos próprios filhos, a gente consegue encontrar o amor de Deus, a gente consegue dimensionar esse amor, a gente consegue entender esse amor de Deus por nós.
né? É muito maravilhoso, muito lindo demais. Eu tenho uma paixão por Deus que vocês não têm noção, meu Deus do céu. A mente humana não é capaz de entender como se comprazia o Pai neste desejo. Agora vocês entenderam, né? Pelo pelicano dá para vocês entenderem. E como lhe satisfazia? Saber que acerca de qualquer oferta e desejos expressos a este respeito, mostrava-se contente e satisfeito comigo, né? Porque eu era a imagem dele mesmo na terra, né? Se dando de comer. Como se então já houvesse sofrido e tivesse sido morto na realização de sua vontade da salvação do mundo. Pedia-lhe que quisesse receber esse gosto e complacência em troca do que faziam aqueles ingratos, que não se convencem a sofrer coisa alguma por seu amor, recusando o máximo possível sofrer. Então, a pessoa que recusa sofrer, não quer sofrer de jeito nenhum, né? E quando aceita sofrer, quer sofrer do seu jeito, não aquilo que Deus quer tirar dela, né? Mesmo que o sabem ser do gosto e da vontade do seu Criador, mesmo assim não querem sofrer. Então, a pessoa, mesmo sabendo que Deus quer que ela sofra, ela fica escolhendo o jeito de sofrer. Não pode, você tem que aceitar sofrer aquilo que Deus pede para você. Tem aquilo que eu falei da minha cabeça. Ah, Aline, Deus tira da cabeça dela. De mim, Deus quer tirar da mão, eu não quero dar a mão. Então, você não pode brigar com Deus. Você não pode discutir com Deus, tá? Faz o que Deus quer e ponto final, tá bom? Ah lá, sem pensar absolutamente em fazer o gosto do meu Pai. São pessoas que não pensam em fazer o gosto do Pai. Não querem agradar o Pai, só querem agradar a si próprios. Né? Querem agradar. O que é agradar a si próprios? Ah, eu quero dar. Eu não quero a minha mão. Eu quero que Deus tire da minha cabeça. Isso é agradar a si próprio. Não é agradar a Deus. Você não quer dar a Deus o que Deus quer que você quer pegar de você. Você que quer dar para Deus para que você possa depois falar para Ele assim, mas eu te dei. Mas o Senhor que não quis. Mas eu quis dar para o Senhor. Eu falei, pode pegar a minha cabeça, pode quebrar a minha cabeça. Eu falei que eu queria que o Senhor pegasse a minha cabeça. Mas o Senhor tentou pegar a minha mão. E a minha mão eu uso ela para outras coisas. É muito importante a minha mão. Eu não posso dar a minha mão, Senhor. Então você não está agradando o Pai. Você está arrumando confusão com Ele. E aí Ele vai ficar sem saber o que fazer. Porque a única coisa que Ele quer sua é a mão. E você não quer dar, você quer dar a cabeça. E aí ele fica numa situação difícil, porque a cabeça para ele sua não serve. O que serve para ele é a mão. É difícil, você tá entendendo? Mas por que Deus é assim, Aline? Por que eu tenho que agradar ele? Por que ele não pode me agradar? É ridículo, né? Ridículo, né? Você querer que Deus te agrade fazendo a sua vontade. Você acorda. Acorda. Isto é, que a criatura imite-me a mim, seu filho dileto, especialmente no sofrimento. O que eu quero dizer com isso, gente? As pessoas devem ficar com uma baita de uma interrogação. Então, por exemplo, Deus está exigindo de você que você dê mais para Ele. Dê mais. Dê mais. Esse mais que Ele está pedindo de você não é que você vai fazer mais do que você já está fazendo. Não. Ele quer que você pare o que você está fazendo, que não é o que Ele quer, e comece a fazer o que Ele quer. E o que Ele quer é a coisa mais difícil para você fazer. O exemplo, você é uma pessoa que você fala para mim assim, Aline, é o seguinte, eu quero ser oculta. Eu não quero fazer vídeo igual você, eu não quero aparecer na live de jeito nenhum, isso para mim é horrível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo para Deus. Eu vou fazer várias coisas para Deus. Muita coisa. Mas na live eu não apareço de jeito nenhum. Então aquilo que é mais difícil e que deveria, que às vezes é a coisa que mais Deus quer de você, você fala, não, eu dou tudo para Deus. Eu dou tudo, eu faço outras coisas, mas live, eu entrar na live, Deus me livre, eu não quero. E faz tempo que Deus está pedindo para você entrar na live. E você fala, não, isso não, Aline. Aparecer a minha cara lá na live, de jeito nenhum, mas nem que o mundo exploda. Então, você está dando outra coisa e não dando o que Deus quer. Entendeu? Complicado, né? É um exemplo, tá? Vamos lá.
sem pensar absolutamente em fazer o gosto do meu Pai, isto é, que a criatura imite-me a mim, seu filho dileto, especialmente no sofrimento, para poderem satisfazer a justiça divina por seus débitos e merecerem a glória que no céu lhes está preparada, havendo-a eu conquistado por meio da penosíssima paixão e morte dolorosa. Desprende-se da mãe. Ao sustentar-me assim nos braços, minha dileta mãe, com grande gosto e consolação de alma, dei-lhe a entender como devia então privar-se daquela consolação. E fiz-lhe ver em espírito o desejo que ardia no coração de seu esposo José de ter-me nos braços. Fiz-lhe entender como era minha vontade fosse contentada e consolada essa alma amante. Então ele queria que a mãe desse ele para José. Privou-se logo a minha dileta mãe do prazer que ele tinha, de trazer-me nos braços, o filho amado, e confiou-me nos braços de José. Eu e ela ficamos privados da consolação, um do outro. Alegrava-me, porém, do outro lado, ao ver tão consolada a alma de José. Ofereci, esposa minha, ao pai, a privação do prazer que sentia em não estar com a minha mãe, e a prontidão, com a qual eu e ela disto nos privamos. Por isso, pedi, se dignasse, aceitá-la em satisfação pelas almas que estão tão presas às consolações espirituais que não sabem mais se desapegar delas. E quando o Pai as priva de consolações para pôr à prova o seu amor, elas se lamentam e se impacientam-se muito, sem quererem acomodar-se à vontade divina. Isso muito desagrada ao Pai, que quer a alma desprendida de todas as coisas e conformada em tudo com sua vontade. Ontem aconteceu uma coisa que eu tive que ficar privada, À noite eu tinha tempo para fazer um monte de coisa para Jesus. Mas só que daí eu tomei um chá. Foi assim, eu passei mal ontem com café. E o café me acorda, E o chá que eu tinha era cidreira e camomila. E meu marido, na hora que eu fui tomar café, meu marido falou assim, você vai tomar café de novo, sendo que você passou mal? Aí na hora eu falei assim, é mesmo, eu vou tomar chá. Porque eu queria tomar alguma coisa, comer pão com alguma coisa quente. Aí eu tomei chá. Pra que eu fui tomar um chá, gente do céu? Eu não pensei. Mas o chá me derrubou. Nossa, mas me deu uma moleza tão grande que eu não conseguia ter cabeça para fazer nada. Só deitei na cama. Deitei na cama e fiquei. Não conseguia fazer. E eu queria tanto fazer as coisas para Jesus. Queria tanto consolo espiritual, de fazer coisas para Jesus. E tive que ficar privada dessa consolação. Mas aí eu falei, o senhor que sabe de todas as coisas. E eu não lembrava do chá, que eu tinha tomado chá. Eu falei, Jesus não quer, então eu vou aceitar, Eu vou aceitar, mas dentro de você fica aquele sofrimento. Eu queria tanto aproveitar, olha, tem a noite inteira para fazer um monte de coisa, podia fazer um monte de coisa. Mas eu não conseguia abrir os olhos. Não conseguia abrir os olhos. Entendeu? Aí eu tive que me privar da consolação de trabalhar para Jesus e fazer vídeo, fazer alguma coisa, Fiquei privada disso, não conseguia fazer. Eu até peguei o computador na mão para poder fazer, mas não conseguia abrir os olhos por causa do chá. E aí eu falei, o senhor que sabe, é para sua glória. É para sua glória. Então eu não fico muito nervosa, porque eu já dou para Jesus todo dia, Eu já dou tanto para ele, dou tanta coisa que eu já oferto para ele. E eu falei assim, não tem por que ficar preocupada, porque esse tempo que eu tô, ficar sem fazer. Eu oferto para Deus essa privação, Vou ofertar para Deus essa privação. E eu ofertei, e fiquei lá, na cama. Lerda. Vocês têm noção de como eu fiquei lerda. Fiquei um pouco brava, de lembrar que foi por causa do chá que eu tomei, mas paciência. Depois, no primeiro momento, eu nem lembrava que era o chá. Eu achei que era Jesus que estava me deixando daquele jeito, para poder eu me ofertar como vítima. Porque às vezes eu sinto que Jesus pede algumas coisas para mim, espirituais, assim, em ordem corporal. E eu falei, acho que é Jesus quem sugou minha energia hoje. Porque às vezes acontece de eu ficar sem energia para nada, eu fico sugada, como se alguém tivesse sugado as minhas forças. Aí eu fiquei pensando, eu falei sobre a igreja, a crise da igreja, falei um monte de coisa também do demônio, então eu acho que Jesus sugou hoje a minha energia. Aí depois que Jesus fez eu lembrar que era o chá. Falei, não foi nada não, foi o chá.
nada a ver, a gente fica viajando longe. Mesmo assim, eu falei, eu oferto mesmo assim. Se o Senhor tivesse me sugado energia, também faz de conta que o Senhor sugou minha energia, ponto final. Né? Faz de conta que eu fui vítima de alguma forma, né, do chá. Mas não tem problema, o importante é que o Senhor me pegou de alguma forma. Eu oferto tudo que eu passo pro Senhor, né? Até meu filho falou assim, nossa, tem uma lua branca, vermelha lá fora. E eu tava com tanta moleza que nem a lua eu fui ver para poder falar obrigado para Deus. Até privei de ver a lua de tão lerda que eu tava. Mas tudo bem, faz parte. Ofereci à esposa minha, ao pai, a privação do prazer que sentia em estar com a dileta mãe e a prontidão com a qual eu e ela disto nos privamos. Por isso, pedi se dignasse aceitá-la em satisfação pelas almas que estão tão presas às consolações espirituais que não sabem mais se desapegar delas. E quando o pai as priva de consolações para pôr à prova o seu amor, elas se lamentam e se impacientam, sem quererem acomodar-se à vontade divina. Então, prestem atenção, às vezes Deus pode pedir isso para você. Isto muito desagrada ao Pai, isto muito desagrada ao Pai, que quer a alma sempre desprendida de todas as coisas e conformada em tudo com a sua vontade. Então guardem isso para o cérebro de vocês, tá? Especialmente aquelas que Ele escolheu para serem minhas esposas e seguidoras. Então fiquem espertos com Jesus, com Deus, porque tem horas que Ele vai dar essas privações para vocês. Não fiquem nervosos por isso. Não fiquem bravos com Deus, né? Se abandonem na cruz, se abandonem nos braços de Deus, né? Mesmo quando você não tem nada a ofertar e não pode ofertar nada para Ele, tá? Ficou contudo satisfeito o Pai com a oferta que lhe fiz por todos aqueles que nisto houvessem falhado, os quais são muitos e quase todos, tá vendo? Muitos são essas pessoas, encontrando-se poucos que na realidade estão desprendidos de tudo. Gente, é muito importante se desprender até dos consolos espirituais, tá? Pedi que quisesse dar a todos tanta virtude e graça, que pudessem estar prontos a renunciar e privar-se de todos os gostos, mesmo espirituais, cada vez que lhe aprouver privá-los disso. O Pai atendeu-me em tudo e prometeu-me dar a todos graça suficiente para viverem desprendidos de tudo. De fato, tem feito assim, mas acha-se tão radicado no coração da criatura, radicado, né, diminuído, acho, né? No coração da criatura o amor, né, está tão radicado, o amor por si mesmo da criatura, a criatura que se ama a si própria, né? É muito forte o amor próprio das criaturas, viu, gente? É muito forte esse amor próprio. Nossa, é um sacrifício muito grande, é uma coisa muito grande você ofertar esse amor próprio que você tem para Deus. É um exercício que você tem que tentar aprender a fazer, sabe? De você não se amar acima de Deus, não se amar acima de Deus, não querer nada para você. Esse eu queria, eu gostaria, essa coisa é um monstro. O amor a si mesmo, o amor próprio, é um monstro. Atrapalha todos os projetos de Deus na sua vida. Nossa, atrapalha tudo na divina vontade. É a coisa mais terrível que existe, é o amor próprio. É muito terrível. Que este vence, domina e extingue a graça que meu Pai lhe comunica com tanto amor. Então, o amor próprio extingue a graça, gente. Extingue a graça, Jesus falando. Além disso, pedi-lhe que quisesse inscrever no coração de todos os meus irmãos caridade e amor tão grandes entre si, que cada um estivesse pronto a privar-se das próprias satisfações para consolar o próximo, como fez a minha mãe, que se privou do gosto para consolar a alma de José. E Jesus falou para mim assim, que tem gente que sofre tanto porque ainda vê esse amor a si próprio. Sofre tanto porque ainda tem esse amor próprio e não sabe como desfazer desse amor próprio. Aí Jesus quer falar para você, meu irmão, minha irmã, que até às vezes quando você não consegue se desprender desse amor próprio, quando você ainda vê amor por você mesmo e você sofre muito, esse sofrimento já é oferta, já é você não amar a si próprio. Então às vezes você acha que porque você você olha para você e vê amor próprio, mas se você sofre esse sofrimento, é a prova de que você não quer amar a si próprio. E esse sofrimento é a oferta que Deus pega de você. E às vezes você não percebe que o sofrimento, por querer dar uma coisa para Deus e não conseguir dar, já é dar.
Entendeu? Então guarde isso no seu coração. Jesus fala isso agora. Assim, fala para essas pessoas que às vezes elas não conseguem ver que elas estão me amando. Mas elas querem tanto, 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 tanto e elas sofrem tanto. Então fala para elas que esse sofrimento já é elas ofertando o amor delas para mim. E que eu vejo o sofrimento como o amor dado para mim. E esse sofrimento é tão importante para mim e para Deus, né, para o Pai, é tão importante para o Pai esse sofrimento que sem esse sofrimento ele não quer ficar. E aí ele prefere deixar você sofrendo, porque às vezes você não consegue dar mais do que esse sofrimento. E esse sofrimento é o que ele quer de você, que é tipo a mão que ele tá pegando a sua mão em vez de pegar a sua cabeça. É mais ou menos isso. O sofrimento que você tem é o que Deus está sugando de você. E aí você não pode deixar de alimentá-lo. Ele está se alimentando desse sofrimento, de você querer muito, muito, muito e não conseguir. E esse querer muito, muito e não conseguir é formar o vazio. Você só vai formar o vazio quando você aceitar que você não consegue. E aí você forma o vazio, e aí Deus vai e faz a festa em você. Faz a festa, faz a festa. Porque daí você esvaziou o seu querer muito. Morreu. Eu tô te libertando agora, irmão. Irmão, eu tô te libertando agora. Aceita. Solta. 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 Por favor, solta. Solta. Aline, mas eu queria dar isso. Solta. Agora. Solta. Forma o vazio. Espero que você esteja entendendo o que eu estou te dizendo. Solta. Jesus está pedindo para você soltar, meu irmão. Solta. Solta-se. Forma o vazio. Forma o vazio. Forma o vazio. O que é formar o vazio, gente? Me ajuda a ajudar essa pessoa, Jesus. Você quer muito dar para Deus. Você quer muito fazer para Deus. Esse eu quero morre. Fala, não quero mais nada. Eu só quero o que Deus quer. Se eu não consigo dar o que a Aline dá, não tem problema. Eu dou o que o Senhor quiser. Me rendo. Toma o meu vazio. Relaxa. 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 Para de sofrer. Para de sofrer à toa. Você estava alimentando Jesus até alimentando Deus com esse sofrimento. Deus, ele quer agora o vazio. Agora ele não quer mais o sofrimento, ele não quer mais a vítima. Agora ele quer o vazio. Você vai dar o vazio para ele. Vazio. Você não quer mais nada, você só quer o que Deus quer. Solta. Ai, tomara que a pessoa entenda, que é difícil, eu não vou saber explicar. Perdão, Senhor. Perdão, pessoa, que Deus está querendo falar com você nesse momento. O Pai atendeu-me em tudo e prometeu-me dar a todos graça suficiente para viverem desprendidos de tudo. De fato, tem feito assim, mas acha-se tão radicado no coração da criatura o amor a si próprio, que este vence, domina e extingue a graça que meu Pai lhe comunica com tanto amor. Além disso, pedi-lhe que quisesse inscrever no coração de todos os meus irmãos caridade e amor tão grandes entre si, que cada um estivesse pronto a privar-se das próprias satisfações para consolar o próximo, como fez a minha mãe, que se privou do gosto de consolar a alma de José. Para consolar, ela se privou do gosto de estar comigo no colo para consolar a alma de José. E fê-lo, não uma, mas porém muitas e muitas vezes. Nisto, igualmente, atendeu-me Pai e o vai fazendo, com as almas dispostas a receber e a pôr em prática tão bela virtude, como podeis ver na vida de muitos que renunciaram aos próprios gostos e satisfações para consolar o próximo. Mas nem todos põem em prática tão bela virtude, porque amam demais a própria satisfação e não cuidam de consolar o próximo aflito e necessitado, quando isto lhes custar a privação e o de um gosto e satisfação. Tal fato procede do pequeno amor que tem ao Criador
e, por consequência, ainda ao próximo. Não significa que o Pai não conceda a todos tal graça e não inspire a todos a exercitarem tão bela virtude. Mas procede da criatura que não quer valer-se dela e quer viver mais amante de si mesma do que do próximo. Então, não vive muito para dentro de você, não, sabe? Não vive muito pensando em você, não. Um segredo meu para poder viver na divina vontade é isso, é não pensar em mim por nenhum segundo. Me esvaziar de mim mesma. E esvaziar de mim mesma é até em direção a Deus. Sabe aquela coisa assim, o que eu tenho que dar para Deus hoje para poder eu ficar satisfeita de que eu dei alguma coisa para Deus? Entendeu? Eu me esvazio plenamente. Aline, mas você fica dando coisas para Deus toda hora, você fica fazendo vídeo toda hora e cada vez inventando mais coisas, então você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa. Então, mas é o seguinte, eu não fico questionando o que é para mim fazer, ou como é para fazer, que jeito que é para fazer, como que é para fazer, como é. Eu formo um vazio. Nossa, é muito difícil explicar o vazio, meu Deus, me ajuda. A minha cabeça fica vazia. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho um exame para pegar, resultado de exame médico, eu tenho um monte de coisa para fazer, tenho um exame do meu filho para fazer, eu tenho uma porção de coisas para fazer. E, sabe, não sei explicar. Eu peço para Deus, para Ele conduzir as coisas na hora que Ele quiser. Eu não fico preocupada com as coisas. Com nada. Nada em direção a mim mesma, nada em direção... Aí, quando meu marido vem e briga comigo, Aline, você tem que fazer tal coisa. E meu filho lembra, mãe, eu tenho que fazer tal coisa. Aí, eu formo um vazio e faço aquilo que eles pediram para fazer. Eu não fico remoendo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Não, entendeu? Aí meu marido chega ali, eu preciso que você faça isso hoje. Ponto, é aquilo que ele falou, eu vou fazer aquilo hoje. Aline, a gente tem que fazer isso, tal coisa. Ah, tá. Entendeu? Eu faço tudo como se eu fosse, não sei, disposta, sempre. Disposta como Maria, tá aqui. Jesus, mãe, me dá para José. Ela nem pergunta, nada. Ela não forma nem, ela não fala nada. Ela simplesmente faz o que Jesus pede. Toma, José. Se Jesus estivesse pelado, ela não ia falar assim, peraí, eu vou colocar uma roupa em você primeiro. Não, ela daria para José pelado mesmo. Entendeu? Peraí que eu vou pegar uma mantinha para colocar em Jesus primeiro, para colocar... Não, ela nem enrola. Ela dá. Depois que estivesse no colo de José, aí ela ia saber. Aí José ia falar, nossa, mas ele tá com frio. Dá uma manta aí. Aí ela, tá bom, peraí. Entendeu? Tipo assim. Parece a pessoa lerda. Parece que a pessoa é meio lerda. Sabe? Parece que a pessoa toma. Sabe? Tipo assim. Mas não é. É uma pessoa que ela tem toda a sua vida interior. Ela medita. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela contempla, ela tem consciência do que Deus tá pedindo. Entendeu? Ela sabe de tudo. Ela sabe o que ela tá ofertando, o que ela tá renunciando, o que ela tá dando. Ela sabe de tudo. Ela não é uma pessoa, um robô. Ela faz isso com plena liberdade, com total entendimento, com total consciência de que ela está formando esse vazio para que Deus possa reinar, para que ela não coloque nenhum obstáculo para as coisas acontecerem dentro da ordem como Deus deseja. E se as coisas não saem alguma coisa certa, alguma coisa sai errado, ela não briga, ela não arruma confusão, ela faz. Quantas vezes eu tô fazendo quebra-cabeça do jeito que eu aprendi a fazer e o quebra-cabeça fica manchado, deu errado. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar bravo, não adianta gritar, não adianta ficar bravo. Ontem, na hora do almoço, eu tava passando mal, eu não conseguia fazer o almoço. Coloquei o arroz para cozinhar e eu falei, meu Deus, eu não tô bem,
tô bem, não tô bem, não tô bem, tenho que deitar, não tô bem. Né? E não adiantava fazer nada. Eu falei pro meu marido, eu não tô bem, eu não posso, não consigo ficar aqui agora, eu preciso deitar, tá muito mal-estar. Aí eu pedi pro meu filho, filho, vem aqui, olha esse arroz pra mim, faz isso, por favor, faz isso, eu nem almocei. Aí eu fui deitei, pra ficar melhor. Eu não sei que não sei o mal-estar que tava. E deitei. Então assim, eu não fico questionando, nossa, será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter feito isso? Será que meu filho... Não, entendeu? Eu não fico arrumando confusão. As coisas são o que são. Eu aceito as coisas como elas são. Eu não estava bem. Eu não fico preocupada com o que meu marido vai pensar de mim, com o que meu filho vai pensar de mim, com ninguém vai pensar de mim. Nada. Aconteceu, não estava bem, precisava deitar. Deixei lá a comida, deixei eles se virarem com a comida. Fiz de qualquer jeito ali, né? Coloquei as coisas ali, o arroz, cozinha e tal. Temperei, coloquei água, falei, filho, cuida aqui. Ai, mãe, mas eu não sei, se vira. Seu pai sabe um pouco, ele vai te ajudar. Se secar a água, coloca um pouquinho mais de água, você vê que tá duro. Expliquei mais ou menos. Mas eu não tava bem. Então, precisava descansar naquele momento, deitar naquele momento, e deitei. E depois só fui comer mais tarde, bem mais tarde. Então, assim, não fico questionando, não fico, sabe, não fico parando pra pensar nas coisas, como deveria ser, em mim, de jeito nenhum. Oferto, fico ofertando, Senhor, toma pro Senhor esse momento que eu estou passando mal, né? Que seja pro seu uso, que o Senhor possa usar essa oferta de alguma forma, pega pro Senhor. Então, eu tô tentando ajudar vocês aí a entender mais ou menos, vamos lá. Glória de São José. José, tendo me recebido nos braços, ficou absorto no mar de alegrias, repleto de celeste consolação e enriquecido de graça divina, reconheceu-me com luz mais clara por seu verdadeiro Deus e Redentor, e como tal, de novo me adorou, desfazia-se em lágrimas de alegria o bom José ao ver-se favorecido de tanta graça. Alegrava-me muito, esposa caríssima, ao ver aquela alma tão pura e amante, e como correspondia às graças divinas com tal prontidão e humildade. Reconhecia o seu nada, e que tudo lhe era dispensado por liberalidade divina. Muito lindo esse nada. É o vazio, né, que ele fez, ele reconhecia o seu nada, que é o vazio, ele formava o vazio. Ofereci aquele prazer de José ao Pai, se bem que lhe derivasse na alma por meu intermédio, e supliquei-lhe se dignasse dar luz semelhante a toda a alma que me receba nos braços do amor por meio da graça divina, a fim de que ela possa conhecer as graças divinas e o Espírito exultar pela visita de Deus que recebe. Meu pai acolhia a complacência procedente da alma fiel que corresponde às graças divinas. Oferecia-lhe ainda o gosto e o agrado que eu experimentava, e roguei-lhe que se dignasse aceitá-lo em satisfação pelas almas ingratas, que não correspondem às graças divinas e por sua cegueira não o reconhecem, nem esperam as visitas que o Criador lhes faz por meio da graça e das santas inspirações, pois todas ficam sufocadas nas almas inteiramente atentas às coisas do mundo, que não reconhecem essas graças, não percebem o gosto delas, nem consolação de espírito, e não agradecem o seu benfeitor, ficando privadas elas mesmas do prazer e da consolação, e o Pai da complacência que teria se elas correspondessem e fossem fiéis. Então, eu formo um vazio que nem eu me preocupo com essa coisa de agradecer. Até essa coisa de agradecer a Deus eu não me preocupo. Eu oferto de manhã, né, com um ato preventivo na divina vontade, e eu falo para ele, tudo que acontecer desse dia seja feito na tua divina vontade. Então, eu acredito que tudo está na vontade de Deus, então eu não preciso ficar me preocupando, nossa, será que eu consegui agradecer? Será que eu consegui corresponder? Será que... eu fico no nada, não sei de nada, eu somente vivi esse dia, dentro da consciência de que eu estava disposta a não arrumar confusão com Deus, a aceitar tudo o que me acontecesse comigo, e tudo como vontade de Deus, e ofertar, né, dentro da minha oração única, da manhã e da noite, tudo o que aconteceu. Se eu amei, amei. Se eu odiei, odiei. Né, odiar é modo de falar, né? Se tive raiva de alguma coisa, se alguma coisa me deu raiva, isso acontece às vezes, oferto para Deus também.
Se alguma coisa me deu amargura, oferto para Deus também. Se alguma coisa odiar, não, porque ódio é difícil um filho da divina vontade ter ódio. Eu não vejo ódio nas coisas. Mas raiva, assim, uma raiva por alguma coisa assim, aconteceu por algum motivo, um barulho de cachorro, alguma coisa assim, um incômodo, né? Um barulho do cachorro, a cachorrinha que a minha cachorrinha é muito xarope, meu cachorro é muito xarope, faz uns barulhão. Aí eu falo, fica quieto, tal, né? Atrapalha, né? Mas assim, não pensando em mim, sabe? Não penso assim. Eu penso assim, porque eu não tô pensando em mim naquele momento. Eu penso assim, é para Deus. É bom ter a ordem, pra que barulho? Entendeu? Eu não gosto de barulho, mas eu não fico pensando assim, é pra mim. É pra mim, porque eu que quero o silêncio e vou. Agora, se eu ficar se Deus quer que eu sofra aquilo, se Deus quer que eu sofra aquilo, eu tenho que aceitar. Esses dias um vizinho meu tava fazendo um barulho insuportável, tava me incomodando. Mas aí Deus quer, eu não posso mudar aquilo ali. O meu cachorro eu posso mudar, né? Posso tentar resolver. Aquilo que eu não posso mudar é vontade divina. Então eu pedi para Deus, me ajuda a aguentar esse barulho desse cara. Me ajuda a aguentar. Aí eu peço ajuda para Deus, porque tem horas que tem coisas que você não, né? Você forma um vazio. Você forma um vazio e fala, pai, isso aqui tá chato, isso aí tá difícil. Né? Me ajuda a não arrumar confusão com isso, por favor. Né? Me ajuda a aguentar isso. Eu oferto pro Senhor esse mal-estar que eu tô sentindo com esse barulho chato do vizinho. Né? E tento me acalmar. Né? Esses dias o meu vizinho de trás estava fazendo barulho ensurdecedor com Maquita. Ensurdecedor. Fechei a janela, fechei a porta e ficou o barulho ensurdecedor e eu tentei me desligar, né? E me entregar à meditação, a alguma coisa assim, a oração e me desligar daquele barulho, por amor a Deus, né? Para não ficar nervosa com o barulho, não fico. Então forma um vazio, entendeu? Para não ficar arrumando confusão, coisas que você não pode mudar, que você não pode mexer, aceita do jeito que tá. Forma um vazio, tá? Nos braços de Maria. Fiquei por algum tempo nos braços de José e, estando sua alma inteiramente consolada, retornei aos braços da mãe dileta, fazendo-lhe entender que esta era minha vontade para levar maior consolo à sua alma. Já pensou que beleza? Uma vez que dela se privara com tamanha prontidão e resignação. Então, olha que legal, ele retornou aos braços de Maria, fazendo ela entender que era essa a vontade dele de ir por braços dela. Isso fez ela ficar muito feliz. Não vos cause, no entanto, admiração, esposa caríssima, saber da pena que experimentavam minha mãe e José quando ficavam privados de mim e não me seguravam nos braços, porque vos faço saber que, ao me segurarem nos braços, eles ficavam tão cheios de consolação que lhes parecia ter todo o paraíso encerrado no seio deles. Por isso, quando me deixavam, sentiam-se privados em grande parte do gáudio e, embora fluíssem de mim pela visão, não obstante, não percebi um deleite, como aconteceu quando me tinham nos braços. Então, pegar Jesus nos braços é o que meu sonho. Meu sonho. Um dia eu quero pegar Jesus nos braços. Experimentava-o, porém, muito mais a mãe dileta do que José, por ter maior mérito e, enquanto verdadeira mãe, seu prazer era muito superior. Tendo-me recebido nos braços com afeto de amor mútuo, sua alma estava prelibando de uma alegria assaz intensa e experimentava a mais devido à privação por algum tempo. Então a acariciava mais com gestos infantis e amorosos. Nossa, eu também quero isso pra mim. Viu, Jesus? Também quero. Liquefazia-se de alegria. Isso você pode querer, tá, gente? Isso aí não é amor próprio, não. Liquefazia-se de alegria a mãe dileta e eu experimentava um gosto inexplicável ao vê-la se regozijar. Não tem problema você desejar isso, não é inveja, não. Se for, é uma inveja santa, vale a pena. Oferecia ao Pai o gosto e o agrado e pedia-lhe se dignasse, em virtude disso, consolar frequentemente as almas aflitas e desoladas por dispensação divina. Olha lá, por dispensação divina. Aquelas que são desoladas e aflitas porque Deus, né, dispensou algum consolo, né, delas. E não tardasse a voltar logo a miúde a consolá-las de novo com a graça e a visita celestial e divina. Então, pedindo para que o Pai voltasse, né, para essas almas que estavam em um momento de deserto, que logo que pudesse que voltasse. Muito lindo, né? O Pai prometeu-me fazê-lo à medida que a alma se conforma com a sua vontade, despojando-se de bom grado de todo gosto espiritual.
Quando isso lhe apraz e encontrando-se desolada, não procura outro consolo senão o divino, que aguarda pacientemente com esperança e fé. Então, que você não vá atrás de criaturas, né, e outras coisas, mas vai, né, atrás de Jesus, de Deus, consolo de Deus. As almas que assim se portam são consoladas bem depressa por meu Pai. Tá vendo? E dão-lhe um gosto incomparável, de maneira que ele quase se acha obrigado a consolá-las, vendo que só por meio dele elas se anelam a obter e procuram a consolação. Então, são pessoas que só buscam a Deus como consolo, não querem de outras pessoas. Não vai atrás de outras pessoas. E se elas vai, elas veem que não adianta. Oferta dolorosa. Depois de ter-me, a querida mãe, tido por algum tempo nos braços, de termos fluído dos afetos mútuos entre nós dois, eu ainda tido alguma complacência nos afetos inocentes e amorosos, oferecendo-os ao Pai, vi que ele esperava de mim uma oferta de dor. Não deixei de atendê-lo logo, mostrando-me sempre pronto a fazer qualquer uma das suas vontades. E voltando o pensamento à minha dolorosa paixão, fixei o olhar da mente na minha desapiedada captura, bem na hora do Judas, e nos danos à minha pessoa por parte dos servos cruéis e desumanos. Turbou-se-me de repente o resto com esta lembrança e caí num copioso pranto, considerando maltratarem-me tanto aqueles por cuja salvação vieram ao mundo. Pensava ainda na dignidade de minha pessoa, pois sendo o Verbo era realmente filho de Deus, verdadeiramente filho de Deus, até Deus próprio, né? Quantos sentimentos, esposa caríssima, quanta dor por causa de tal excesso, né, das pessoas. Oh, como me afligi, vendo-me desta maneira, a mãe dileta foi traspassada também por crudelíssimo pesar, porque ela sabia tudo que ele pensava. Manifestei-lhe, no entanto, com palavras internas a causa do meu pranto e perturbação para Nossa Senhora, para minha mãe. Tá? Falava-se os nossos corações e tudo era manifesto ao seu. Tudo o que acontecia com ele era manifestado para Nossa Senhora, porque ela pediu, né? Dizia-lhe, mãe, virá o dia em que me vereis, se não com os olhos corporais, mas com os olhos do espírito, nos braços dos esbirros, né, dos soldados, e maltratado, ultrajado, batido sem piedade e compaixão. Esbirros não é soldados romanos, tá? É os soldados do templo, chamam os esbirros. Segurai-me, pois, agora entre vossos amorosos braços, porque virá o tempo em que estarei nos braços de carrascos ferozes para ser atormentado. Já pensou ele como criança no colo da mãe, fazendo ela sentir toda essa dor? Meu Deus do céu, já com antecedência, né? Ai, meu Deus. Ai, Aline, não é errado o Jesus viver do futuro? Ele não tinha que aproveitar o presente? Ele já ficava vivendo do futuro? Ele pede para que a gente não fique imaginando o futuro e ele mesmo fica imaginando o futuro. Né? Então, gente, é missão, né? É uma missão, que ele veio para uma missão. Né? Então, não tem nada de errado ele ficar relembrando ou pensando ou ele já se preparando para uma missão. Entendeu? Eu acho que ele sabia, ele é Deus, né? Deus sabe o futuro. Então ele sabia que ia acontecer tudo isso. Então para ele não tem problema nenhum. Para nós é estranho porque a gente não sabe o futuro, nós só somos Deus. Mas ele é Deus, né? Ele sabe o futuro, né? Então ele, nessa realidade, ele é Deus. Então ele pode curtir o seu futuro, porque é um futuro que vai acontecer de verdade, né? Porque ele é Deus. Então, pra gente, a gente pode até ter algumas luzes do futuro nosso, alguma coisa que Deus pode revelar para você. Tem casos de santos que Jesus revelou até a hora da pessoa morrer, revelou várias coisas do futuro, né? Então, essa pessoa, ela vai imaginando, já se ofertando. Então, como ele é uma oferta, como ele foi, é tipo assim, ele é tipo uma vaca. Imagina uma vaca que é criada, um filhote de vaca, de boi, né? De vaca, né? Um animal que já foi criado, um porco, né? Uma galinha, um frango, que já tem um futuro. Ele já foi, né? Produzido para ser morto, né? Aquele boi, ele está sendo alimentado para ser sacrificado. Então, se ele tivesse razão, consciência, ele sabe que ele vai ser morto. A galinha também que está comendo lá o milho,
né, lá na empresa, na granja. Imagina se ela tivesse razão, ela já saberia que ela estava ali para ser morta, que ela foi criada para isso. Então Jesus é a mesma coisa, mas ele é humano, ele tem razão, ele é Deus, ele tem razão divina ainda, consciência divina, né, por que ele foi criado. Então, nesse contexto, ele foi criado passível de morte para justamente ser como uma galinha que vai ser sacrificada para se tornar alimento. Uau, Aline do céu, misericórdia. Misericórdia. Que horror, que horror, que horror. Nossa Senhora tinha consciência disso? Tinha. Nossa Senhora foi usada para isso. Ela tinha consciência disso. Que ela foi usada para isso. Para pensar. Para pensar. Gente, vocês não pensam, né? Tem gente que não pensa, né? Cabeça não serve para nada, né? Acorda para a vida. Entra no mundo de Deus. Entra no mundo de Jesus. Jesus é o porco que vai ser morto. Jesus é o cordeiro que está lá naquela fazenda que cria cordeiros para serem mortos. Jesus é o bode, né, que está lá naquela fazenda, lá na Bahia, lá na cidade de Uauá, da Cíntia, que é a terra do bode. Lá tem uma fazenda lá que cria bode para ser morto, para ser alimento lá naquela terra. Imagina aquela fazenda, né? Que tem os pastos para os bois comer, as vacas comer, para que chegue um momento que elas estão gordas e elas vão para o matadouro, para o açougue. Jesus é essa pessoa. Jesus é essa pessoa. Ele foi colocado, né, dentro de Maria Santíssima. E ela sabendo. Isaías, ela leu Isaías. Ela sabia que ela estava arrumando para a camisa dela. Opa! Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Uau! Eu vou ser a mãe do Messias. Daquele que vai morrer para a salvação da humanidade. Eu vou dar o meu sangue para ser produzido o corpo humano do Messias, do Filho de Deus. Eu vou ser um instrumento que vou dar vida a esse corpo. Essa alma divina, essa habitação hipostática da presença divina na terra, carnal, passível de morte, veio nessa condição para ser o cordeiro. Imagina lá naquele tempo, tinha fariseus que ganhavam dinheiro com fazendas só para poderem produzir os cordeiros que iam ser mortos. Para produzir, pode falar, né? Criar os cordeiros para serem mortos nos sacrifícios do templo. Então, é isso aí. Nossa Senhora sabia que dentro da barriga dela tinha um cordeirinho de Deus, cordeiro que ela iria ofertar, que ela iria levar até o Monte Calvário. Que ela ia entregar. Ai, meu Deus, só de pensar da dor no meu coração, meu Deus, misericórdia. A essas palavras transpassadas de dor, a mãe dileta desfez-se em amargo pranto, e muito mais apertava meu seio e amorosamente me acariciava. Ofereci, esposa caríssima, ao pai as lágrimas e as dores que experimentava e rogava-lhe que se dignasse recebê-las em paga dos pecados dos meus irmãos.
especialmente por aqueles que tão barbaramente tratam os inocentes. E aos que não têm culpa alguma, sujeitam-nos a pancadas e prisões. Como sabia constituir grande ofensa ao meu pai semelhante crueldade, tanto mais chorava e afligia-me. Oferecia-lhe minhas dores em paga desses pecados. O pai declarava estar satisfeito por minhas lágrimas de tanta dor e achar-se aplacada a justiça divina, pronta a perdoar aos que incorrem em tais excessos e crueldades. Além disso, pedia-lhe se dignasse dar virtude e graça para os meus irmãos oferecerem de bom grado os maus tratos e barbáries que eles sofrem quando são presos por seus inimigos da santa fé. Nossa! E por serem muito atormentados, estão em perigo de abandonar a fé e negar a adoração ao verdadeiro Deus. Ao Pai muito isto agradou a ele, né? E prometeu-me para todos a graça e assistência particulares e que jamais seriam abandonados por ele, mas sempre socorridos com ajudas especiais. E só pereceriam e renegariam a fé os que tivessem realmente querido, descurando os auxílios divinos e a graça celeste, que deveras a ninguém jamais faltar. Pelo contrário, lhes é dispensada com abundância pela divina bondade. Então, gente, para a gente poder negar Jesus no momento de dor, de inimigo, tem que ser uma pessoa muito ruim mesmo, obstinada mesmo, entendeu? Para poder negar Jesus, porque Deus vai ajudar com todos os auxílios divinos e vai ser abundante. Então, em Judas foi abundante a divina bondade para que Judas não negasse Jesus, não perdesse a sua alma, tá? Deus fez tudo o possível para que Judas se convertesse, mas ele não quis, tá? Consolação ao tomar o leite. Tendo estado assim por algum tempo, pesaroso, tanto eu como a direta mãe, e vendo o pai plenamente satisfeito e contente, procurei alguma restauração para a manutenção de minha humanidade. Pedi-o à querida mãe, fazendo-lhe sentir a ela mesma tal necessidade. Tomou logo a querida mãe o primeiro impulso e deu-me de seu puríssimo leite. Ao mesmo tempo que tomava o leite, senti a restauração em minha humanidade. Ela também experimentava a mesma consolação, de modo que se dissipavam pouco a pouco as angústias e as dores de que estava repleta a sua alma. Igualmente, eu ia me consolando e agradecia ao Pai pelo consolo que nos transmitiu. Agradecia-lhe ainda por parte dos meus irmãos, especialmente dos que, depois de serem consolados por ele, não se recordam de prestar-lhe um ato de ação de graças, demonstrando assim ingratos para com os benefícios divinos e fazendo a bondade divina se afastar, e não se mostrar mais liberal e cortês para com eles. O pai ficou satisfeito com tal oferta e agradecimento, e revelou-se um tanto aplacado para com os ingratos, e prometeu-me que, em virtude da minha oferta e orações, não deixaria de beneficiar meus irmãos, por mais que se lhe demonstrassem ingratos. Nossa, que coisa incrível, né? Pois eu já havia satisfeito em seu lugar. Uau! Mas os que se mostram gratos tornam-se capazes de receber graças maiores. O sono de Jesus. Vamos ver se eu já... Qual que vai ter? O sono de Jesus. Tá acabando. Ainda tem 3 pedacinhos, mas tá bom. O sono de Jesus. Um tanto restaurado quanto a minha humanidade, prestadas ao Pai as devidas graças por mim e por meus irmãos, como disse acima, foi surpreendida a minha humanidade por um sono pesado, e fiz a querida mãe entender que me deitasse lá na manjedoura. A este aviso ficou de novo aflita a mãe por ter de se privar da consolação que experimentava de ter-me nos seus castos braços, e pelo sofrimento que eu havia de passar neste duro leito. Logo, porém, com toda a resignação, colocou-me na manjedoura para repousar, e prostrada com seu esposo José, ambos ficaram adorando-me e adoravam os decretos divinos. Animada, pois, a querida mãe, e confortada com a virtude divina, pôs-se a cantar um cântico de louvor ao Pai, que servia para fazer-me repousar suavemente. Então, ela formava o vazio constante, né? Para ela conseguir cantar. Aquela voz tão suave descansava a minha humanidade e a minha alma se regozijava. Oferecia ao Pai o prazer que me trazia aquela alma tão agradável ao Pai e a mim, para a qual olhávamos com amor incomparável e que era cada vez mais repleta da graça. Ofereci estes louvores ao Pai e pedia-lhe se dignasse recebê-los por parte de todos os meus irmãos, e principalmente daqueles que não se resolvem a louvar a Deus, mas estão inteiramente atentos a louvar e dar satisfação às criaturas humanas. O pai apreciava muito tais louvores, e sabendo disso, a querida mãe frequentemente o fazia.
Estava, pois, assim a descansar, e a minha mãe com José genuflexo a adorar-me. Quando a mãe terminou os cânticos, roguei a meu pai se dignasse elevar mais o seu espírito e fazer-lhe conhecer o que se passava entre nós dois, e como nos comprazíamos nela. Logo o pai o fez, e elevado em profundo êxtase, participou da nossa complacência. Então, Maria Santíssima, quando ela terminou os cânticos, ele pediu para o pai para dignar ela a elevar o espírito dela, para ela fazer, para ela também participar daquilo que ele e o pai estavam fazendo, estavam sentindo, né? Nossa Senhora foi muito amada, né? No colo de Maria. Tendo voltado a si a querida mãe e dado graças ao Pai em mim pelo favor recebido, esperava a olhar-me na manjedoura e de novo afligia-se a ver-me naquele sofrimento, de modo que, saindo do sono, eu fitei-a e convidei-a a tomar-me novamente no colo. Nossa, ele é muito bom, né? Deus é muito bom. A fim de receber dela algum conforto para os meus membros enregelados. Sofria em tal posição grande frio, e sabia-o a querida mãe, e sofria mais por não dar-me algum alívio, porque eu assim queria, ávido como estava de sofrer o frio, né? Meu coração alegrava-se nas próprias penas, nas minhas penas, porque era essa vontade do meu pai, e satisfazia deste modo a justiça divina pelos pecados do gênero humano. Ofereci o sofrimento ao pai, ao qual era tão agradável, e na realidade, esposa caríssima, causava compaixão ver-me naquela tenridade tão aflito, dolorido, atormentado pelo rigor da estação, da rigidez da atmosfera, até ficar inteiramente gélido. Podia impedir tanto rigor, mas eu não quis, nem valer-me da minha divindade para subtrair-me ao sofrimento. Oferecia-o ao Pai em desconto por meus irmãos, principalmente pelos que se serviam até da mínima autoridade que detêm para subtrair-se de sofrer qualquer coisa, mesmo leve, e muitas vezes ainda da observância da lei divina e dos mandamentos da Igreja, como se a autoridade que detém lhes tivesse sido dispensada por Deus, para viverem ao seu modo e em maiores delícias. Uau! Quando na verdade lhes foi dada para com exatidão e rigor observarem os preceitos divinos e sujeitarem seu sofrimento, dando bom exemplo aos inferiores. Então tem gente que tem poder na igreja e se subtrai do poder, de fazer as coisas, mesmo coisas leves, né? Entendeu? Por exemplo, um padre, vamos dar um exemplo. Um padre, ele pode fazer tudo sozinho. Mas como ele tem o poder de colocar as crianças para fazer, os coroinhas e os acólitos para fazer, né, ele prefere que os outros façam. Ele, né, entendeu? Toda a parte do ofertório, né, aquela parte, né, a parte de arrumar o altar ali, porque o que é dele, não tem como. Mas assim, às vezes ele faz de tudo para não ter que fazer as coisas. E ele acha que isso é bonito. Ele acha que isso é bonito, dá para os acólitos fazerem, isso aqui lá. Então, dá para ficar sem isso, né? Mas aí, como eles querem que tenha acólitos na igreja, que as crianças participem disso, para incentivar a vocação, às vezes eles também se subtraem dessa coisa, mas aí, dependendo da situação, entendeu? Não precisa. É um exemplo, tá? Mas tem coisa pior, eu não vou falar de outros exemplos, não é uma coisa simples. Aceitou o pai com grande complacência tais ofertas e prometeu-me que não deixaria de insinuar aos corações desses tais, por santas inspirações, como deviam suportar e como estariam, pela própria autoridade, mais obrigados a observar a lei divina e a imitar-me perfeitamente. Assim o vai praticando. Mas muito poucos são os que utilizam as inspirações divinas, porque a maioria quer viver ao seu modo. Tudo me era conhecido, esposa caríssima, e sentia com isto dor muito grande. Por esta e outras desordens de meus irmãos, vivia muito dolorido e aflito, tanto mais que, apesar de tantos sofrimentos, não conseguia induzi-los a andarem na verdadeira estrada da virtude e perfeição, que eu viera lhes ensinar. Embora trilhada por mim, verdadeiro Filho de Deus, eles, os servos, recusam-se a caminhar por ela. A Mãe da Vida, do amor das graças. Depois daquele conforto no colo da querida mãe, e um pouco aquecido, ofereci o pequeno alívio e consolo a meu pai, pedi-lhe que se dignasse, em virtude do consolo que recebera em minha humanidade, aquecer no divino amor os corações gélidos de todos os meus irmãos, e que o amor divino se inflamasse em seus corações por intercessão de Maria,
como por seu intermédio vinha-me o calor natural. Assim, por meio dela, se acendesse no coração de cada um o calor celestial. O calor celestial. O Pai atendeu-me e prometeu-me que qualquer um que dele se aproximasse por meio da verdadeira devoção ficaria inflamado de amor divino, né? Como tive no decurso da vida e especialmente na infância muitas consolações e muitos confortos em minha humanidade por meio da minha dileta mãe. Assim, os meus irmãos recebessem muitas graças do Pai por seu intermédio. Acho que a verdadeira devoção que ele está falando é de Nossa Senhora, tá? Prometendo para que pela Mãe do Céu a gente recebesse as graças dela, né? Então é a verdadeira devoção de Maria Santíssima, de São Luís Maria de Montfort, que ele está falando aqui. E como através do puríssimo leite ela me conservou a vida temporal, assim conservará a vida espiritual dos meus irmãos, se eles se aproximarem e tomarem do leite puríssimo de sua doutrina e exemplo, imitando suas raras virtudes. É isso mesmo, isso aqui é um trecho que Jesus está pedindo pela verdadeira devoção a Maria Santíssima, ensinada por São Luís Maria de Montfort. Olha que coisa linda, que coisa linda. São Luís Maria de Montfort praticamente está citado aqui. E a verdadeira devoção que ele escreveu de Maria está sendo citada aqui, está sendo ensinada aqui, né? Rezado para que o Pai do Céu, né, aceitasse essa oferta dessa devoção a Maria Santíssima e que todos que se aproximassem dela e tomassem do leite puríssimo de sua doutrina, do seu exemplo, imitando suas raras virtudes, que é a verdadeira devoção é imitar Maria, né? Então, que ela, sendo exemplo, a intercessão dela, né, poder agradar a Deus. Olha que coisa linda, gente. Olha que lindo. Exortação à sua esposa. Imitai a vós, esposa caríssima, e avizinhai-vos cada vez mais de minha mãe. Pondo em prática quanto vos mostrei do modo como nesta obra e em outras vos fiz escrever, e vô-lo ensinou, a fim de serdes verdadeira imitadora das minhas virtudes e das virtudes de minha querida mãe. E conhecei o favor particular que vos concedo só por bondade. Então é um favor particular muito grande que Jesus está concedendo a gente só por bondade, de dar para a gente todo esse conhecimento aqui. Muito obrigado, Jesus, por isso. Muito obrigado pela sua mãe, muito obrigado pela verdadeira devoção à sua mãe, de podermos, né, pedir por ela, sermos todos de Maria. Sou todo teu, ó Maria, totus tus. Certificai-vos, ó filha, de que havereis de prestar-me estreitas contas de todas essas graças que eu derramei para vocês e que vocês não aproveitam, né? Certificai-vos, ó filha, de que havereis de prestar-me estreitas contas de todas as graças e favores que vos comuniquei, se delas não tirardes o proveito que pretendo obter de vós. Eis o lembrete que vos deixo no fim deste capítulo. Amém? Então a gente vai para o capítulo 4, que daí é a parte dos Reis Magos, né? A partir daí. Então, muito bom. Deus abençoe, estejamos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de um Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Eu peço para você que você não desperdice as graças que você está recebendo de entendimento nesses estudos que nós estamos fazendo. Ouça de novo essas aulas. Anote, né? Anote várias vezes. Ouça de novo para poder relembrar as coisas que você, de repente, para não perder as graças que Deus está derramando para você não desperdiçar essas graças, tá bom? E compartilhe com as pessoas. Compartilhe com as pessoas esses estudos, tá? Não é fechado, é para qualquer pessoa. Compartilhe, tá bom? Não perca, né? Não desperdice as graças de Deus, né? Que é muito, ele vai prestar conta com você se você compartilhou essas graças com outras pessoas. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.